Olá, participamos há pouco, ao vivo, com a CBN Salvador, do Sustentabilidade na Pauta. Aqui ao meu lado, o Dr. Sóstenes Marquezini, nosso vice-presidente do Instituto Global. Foi uma excelente participação. Nós estamos super felizes em contribuir a cada dia com o avanço do ESG e ficamos muito gratos à CBN por esse convite, a qual estamos sempre à disposição. Não é verdade, Dr. Sóstenes? Exatamente, Aninha. Nós participamos justamente da linha de um programa chamado Sustentabilidade em Pauta, na CBN Salvador, uma grande oportunidade de falar com o público e com uma audiência qualificadíssima, que é a audiência da CBN, e para abordar pautas, digamos, que precisam ser cada vez ou cada dia mais simplificada para o público, né? Mas também ela é uma pauta extremamente complexa no sentido técnico na hora da implementação para as empresas e tudo mais. Até por isso que hoje algumas das perguntas que nos foram realizadas, que nos foram feitas na CBN, foram perguntas que demandariam um certo tempo, né, de resposta para que ela fosse respondida à sua completude, né, como perguntas, por exemplo, relacionadas à resolução 244 de 2026 da CVM, né? Ou seja, essa resolução representa avanços ou ela é uma resolução negativa para a pauta do ESG e da sustentabilidade? É uma pergunta complexa para se responder, seja em 1 minuto, em 5 minutos, em 10 minutos ou em 1 hora de uma palestra, porque ela remete, de fato, a anos, a uma linha do tempo muito complexa envolvendo diversas e diversas entidades de grande responsabilidade ou de grande importância para o Brasil, né? Através da CVM, que envolve as empresas de capital aberto, nós estamos falando ali de toda a cadeia de valores, da cadeia de fornecedores, né, de empresas que podem até não ser ou não são listadas, não são empresas de capital aberto, mas são empresas que, por conta de uma resolução como essa, são impactadas no seu dia a dia, né, Ana? Então, a resolução de 2023, que é a resolução 193, que foi impactada pela resolução justamente 244 de 2026, ela trouxe ali uma mudança regulatória muito significativa para a sociedade através da pauta do ESG, da sustentabilidade, com um impacto muito grande para a cadeia de valor, a cadeia de fornecedores. E é por isso que você, enquanto pessoa, você que tem ali uma micro ou pequena empresa, você que está ali com um negócio, precisa entender quais são os reclames do mercado, né? O que será cobrado ali na hora que você for fornecer algum produto, algum serviço para uma empresa de capital aberto ou qualquer outra que esteja no ecossistema dessas empresas. Então, você discutir a resolução 244 de 2026, que é iminente, a importância dela, se ela é um avanço, o que ela traz na sociedade no dia de hoje, é algo extremamente importante, fundamental e essencial para o dia a dia dos empresários e das instituições, né, públicas e privadas. E nós tivemos a oportunidade de começar essa discussão ali nessa entrevista ao vivo na CBN Salvador, mas com toda certeza não é uma discussão que termina numa entrevista, até porque está em pleno vapor. Nesse exato momento, notas públicas de mais de 300 instituições capitaneadas pelo Instituto Clima e Sociedade, nota pública também capitaneado por diversas outras entidades, como o Conselho Federal de Contabilidade, Bracon, IBGC, outras notas públicas como a BDE, Ambima, Febraban, essas três, inclusive, que fazem parte do nosso Conselho Permanente de Finanças Sustentáveis do programa SG20+, têm colocado os seus posicionamentos a público, né, relacionado à importância da manutenção da obrigatoriedade ou de ter algum instrumento compulsório para os relatórios de sustentabilidade e para os relatórios de ESG. Sabedores que não apenas as plataformas ou os frameworks relacionados ao IFRS, S1 e S2, olha quantas letrinhas,
mas é uma plataforma que envolve informações financeiras, mas nós temos diversas outras que precisam estar também no radar, como frameworks relacionados ao GRI, agora também para as instituições públicas, as plataformas e os frameworks relacionados ao IESGO do TCU, e ao final da linha da ponta, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também é uma pauta que está na iminência de acontecer, a Conferência Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá agora no finalzinho de junho, 3 dias no Centro CICB, aqui em Brasília, em que a Ana, inclusive, foi designada como delegada da conferência que nós realizamos, do legado de Kofi Annan, e estará lá também realizando um grande trabalho. 6 das nossas propostas foram priorizadas em votação popular, através de uma discussão pública que nós fizemos. Diversos outros eventos foram realizados, que nós participamos também, em conjunto com IBICT, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Embrapa, com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com todas as seccionais ali envolvidas em todo o Brasil, o sistema de indústria, ou seja, diversas conferências e etapas preparatórias para culminar nessa etapa nacional, que a Ana vai estar ali com a expectativa de estar ali 3 dias discutindo uma pauta que será o relatório ou os avanços que o Brasil vai apresentar para a ONU, né, com relação à pauta dos ODS e ao cumprimento da Agenda 2030, que também está logo ali. A Agenda 2030 está um pulo. Nós precisamos demonstrar como o Brasil tem avançado nessas pautas, também com um movimento como esse, pioneiro, que é a Conferência Nacional dos ODS. Exato, Dr. Sóstenes. O Instituto Global ele está atento e acompanhando todo o debate que envolve a Agenda 2030, ESG, essa movimentação toda em prol das metas ali que são norteadoras, né, dos ODS, e assim como essa questão da CVM que nós estamos acompanhando, nós seguimos também todo um trabalho em prol da convergência. Eu acho que a palavra que, assim, o mote do nosso trabalho é convergência. Então, buscamos sempre estar conectados à iniciativa privada, ao poder público, à sociedade civil organizada, à academia, em prol da convergência. Essa construção coletiva é que vai trazer a assertividade nesse processo que envolve uma implementação do ESG na prática, de forma eficaz, eficiente e assertiva. Estamos esse ano vivenciando e vamos iniciar agora alguns meses críticos em nosso país, onde cientistas e especialistas estão trazendo para nós algumas informações prévias do Super El Niño. Então, toda essa pauta envolve sim a questão do ESG. Por isso, precisamos estar sempre conectados, olhando para todo esse cenário, porque uma questão climática, ela traz sim uma desordem de nível social, econômico, ambiental principalmente. Tudo isso envolve muito mais do que esse olhar só de normas e de técnicas, mas a prática. O que podemos fazer de forma eficaz e eficiente, desde já, para minimizar tragédias climáticas que já aconteceram no nosso país e que seguem ainda com um alerta muito eminente. Nos próximos dias, nós estaremos na primeira Conferência Nacional dos ODS, essa iniciativa que é da Quinodes, nossa parceira, a qual trabalhamos juntos. Eu tenho certeza que dessa conferência nós vamos extrair excelentes resultados e é uma pauta que vai estar ainda mais em alta no nosso país. Então, que possamos olhar para a conferência como uma oportunidade de construção coletiva, assim como o nosso secretário executivo da Presidência da República, da Comissão Nacional dos ODS, né, o Lavito Bacarissa, trouxe para nós. A conferência ela é aberta ao público e quanto maior a participação, melhor. Com toda certeza. Eu quero aqui reforçar a frase que a Ana também trouxe na entrevista para a CBN, ali, a audiência qualificadíssima da CBN, que é justamente o mote que nos motivou a trazer o Kofi Annan como patrono do nosso movimento ESG na prática, o saudoso Kofi Annan,
que nos deixou em 2018, mas deixou um legado importantíssimo para o mundo, quando lá em 2004, né, lançou as bases para o ESG. Ele que estava à frente das Nações Unidas, como secretário-geral da ONU, o primeiro homem negro africano à frente da ONU, onde passou ali quase uma década de gestão. Ele trouxe uma frase que estava com as mais de 50 instituições financeiras das principais do mundo e trouxe uma frase célebre, que é: quem se importa, ganha. Essa é a frase que precisa estar sendo trabalhada e discutida no nosso dia a dia. Não tratar o ESG apenas como uma questão de tecnicidade, de norma, de regulatório, mas o quanto isso deve ser simplificado, até por isso que do princípio número 1 do nosso programa é simplificação da pauta, integração normativa, e até por isso que nós lançamos o marco regulatório do ESG, como o movimento interdisciplinar ESG na prática, lançou muito recentemente, e você pode acessar através do portal esg20.org/relatório, o nosso primeiro relatório executivo da primeira etapa do marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável. Então, exatamente. Conheça lá, foram diversas, centenas de contribuições que foram sistematizadas justamente para que nós possamos compreender quais são as normas, quais são as leis, quais são as instruções normativas que hoje dão subsídio para a implementação prática do ESG e que trazem benefícios para as empresas e para os empresários. A partir desse olhar de mapeamento, entender qual daquelas normas, qual daquelas normas terão um impacto mais profundo no dia a dia de cada empresa, de qual setor, né? E a partir disso criar um plano de ação estratégica para a implementação disso no dia a dia das empresas e das instituições públicas e privadas como um todo. Então, o convite também que nós fizemos na CBN, para a audiência da CBN, queremos fazer para a nossa audiência aqui, que é: acompanhem os artigos técnicos que nós temos publicados, as notícias que têm sido veiculadas ou publicadas também no portal Global ESG, que nós temos feito uma cobertura intensa sobre esse movimento relacionado à CVM, que impacta todo o mercado. Impacta a cadeia de fornecedores, a cadeia de valor, impacta a cadeia de fomento. É até por isso que a resolução CVM 244 de 2026, agora muito recente, nos últimos dias, acabou gerando um movimento muito grande de entidades gigantescas que representam outras tantas entidades, coletivos importantíssimos como a BDE, Ambima, FEBRABAN, Conselho Federal de Contabilidade, IBGC, APMEC, IBRACON, AMEC, ou seja, muita gente está agora discutindo e colocando no centro do debate a importância do que veio ali pela resolução CVM 244 de 2026. Eu acho que com a mesma, ou talvez com ainda maior importância do que como veio a resolução 193 de 2023, que foi pioneira logo quando o Brasil internalizou as normas IFRS, S1 e S2 para trazer o quê? Comparabilidade, para trazer a mensuração das informações financeiras para o mercado. Então, quando lidamos com o IFRS, S1 e S2, com a resolução 193 de 2023, nós estamos lidando com expectativa de mercado, estamos lidando com expectativa do capital, do investidor, de todos os que estão ali de uma forma ou outra, preocupados com o impacto que as finanças têm no dia a dia da sustentabilidade e do clima. Então, nós enxergamos que a resolução 244 de 2026, iminente, a resolução nova da CVM, ainda terão muitos desdobramentos, né? Muitas reuniões devem ocorrer justamente para que ela seja compreendida ou alterada ou aperfeiçoada através justamente do reclame, e aí nós discutimos e apresentamos isso nos nossos artigos técnicos, do porquê sobreveio essa resolução, mudando uma normativa de 2023, através inclusive de um reclame, de um pedido realizado pelas entidades filiadas à Abrasca, né, a Associação
brasileira das companhias abertas, um movimento, inclusive, que tem, então, uma linha do tempo que deve ser observada. Então, hoje, o nosso exercício é compreender tecnicamente o que trouxe de oportunidades, de desafios, mas também de oportunidades. O que a resolução CVM 244/2026 nos traz hoje de oportunidade, porque ela está em vigor. Então, estando em vigor, nós precisamos reagir às normas que estão em vigor, independente dela ser revogada, anulada, ou dela ser trabalhada, aperfeiçoada nos próximos dias ou meses. Ela está em vigor e ela precisa ser observada enquanto desafios e oportunidades. É nesse sentido que nós estamos discutindo nos artigos técnicos que temos publicado, na cobertura de cada movimento das instituições que estão realizando, mas entendendo o que ela trouxe também. Primeiro, o benefício é de trazer a pauta ESG e a pauta da sustentabilidade para o centro do debate, o centro da discussão, né, Ana? Exatamente. Então, hoje você observar, você entrar no UOL.br e ver lá nas primeiras notícias falando da ESG, as pessoas compreendendo melhor do ESG, falando da sustentabilidade como um todo, isso por si só já é um grande ganho. Mas outro grande ganho também é de trazer o conceito do pratique ou explique para a governança corporativa de todas as empresas. E como cada empresa irá se posicionar, isso numa eventual manutenção da resolução 244 de 2026, como ela vai se posicionar no mercado com a justificativa que precisa ser uma justificativa técnica e convincente para, inclusive, o quadro de investidores, de fomento, de banco. Então, assim, todos os olhares estarão como já estão para as empresas que irão se movimentar quanto a adotar ou não adotar, se explicando o porquê não adotou o relatório de sustentabilidade sobre as diretrizes IFRS S1 e S2, internalizadas no Brasil, através, inclusive, da CBPS, que é o nosso Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, de todas as instituições. Mas essa é uma discussão muito técnica, é uma discussão também que não acaba ali por si só, porque nós temos outras plataformas e outros frameworks que também precisam ser observados paralelamente ao IFRS S1 e S2, como o GRI, como o próprio IESGO do TCU, que já está acontecendo, né? O IESGO do TCU atrai os olhares para as instituições públicas como um todo, os contratos públicos, as licitações, os contratos sustentáveis. Então, hoje, abordar ESG, abordar a sustentabilidade, não se limita a tratar sob a resolução da CVM 244 de 2026, porque ela por mais que tenha um impacto conjuntural no mercado, ela remete às empresas listadas, às empresas de capital aberto, apesar do impacto na cadeia de valor e de fornecedores. Mas nós temos aí outras tantas plataformas e frameworks a serem executados e cumpridos, e esse é o nosso objetivo, inclusive, no movimento ESG na prática, no programa ESG 20+. É trazer a comparabilidade, trazer a convergência, como cada uma dessas plataformas, desses frameworks, podem ser abordados diante de um relatório integrado, inclusive, que possa dar resposta a todos esses reclames da sociedade e essas questões regulatórias como um todo. Então, quando trouxemos o programa ESG 20+, ele nasceu para, em primeiro momento, celebrar os 20 anos do ESG, mas também construir os próximos 20 anos da pauta no Brasil. Olha, quando nós estamos falando de um plano de ação que tem 20 anos de implementação, nós estamos falando de algo que não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. Nós estamos falando de algo realmente de transformação cultural, de algo que deve ser ali, aos poucos, sendo absorvidos, cada qual com o seu ciclo, com a sua curva de aprendizado, mas o mais importante é a conscientização, a preocupação com a pauta que impacta os 5 P's da sustentabilidade, que é justamente a paz, as pessoas, a prosperidade,
o planeta e as parcerias. Tudo isso remete aos ODS, tudo isso remete ao ESG, e para nós, aos 20 princípios do ESG que caminham lado a lado, né, com os 17, ou para o Brasil, os 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e essa é uma, inclusive, das propostas que nós fizemos perante a Conferência Nacional dos ODS. Alinhamento e parametrização entre o ESG e o ODS. Isso. As métricas e os indicadores. Essa é uma das 6 propostas que foram priorizadas e estarão no debate da próxima Conferência Nacional dos ODS. A primeira e próxima, que já está iminente, será realizada ali com um público também muito qualificado de todo o Brasil para discutir questões como essas. Alinhamento, parametrização, comparabilidade, e enfrentarmos de forma muito tranquila pautas complexas como essas, né? Enxergando cada lado, o porquê que a Brasca se movimentou, o porquê que o Instituto Clima Sociedade, com mais de 300 instituições, se movimentaram, porquê instituições que estão também no nosso Conselho de Finanças Sustentáveis, como a BDE, Ambrima, Febraban, têm se movimentado, têm se posicionado, porque o Conselho Federal de Contabilidade, da mesma forma, e porque nós reforçamos cada um desses movimentos e cada uma dessas notas, as apoiamos, as divulgamos e compreendemos a importância de trabalhar o ESG e o IFRS e toda a resolução da CVM de forma compulsória. Hoje, todas as grandes políticas de mercado que são realizadas para ou em benefício do cidadão, do investidor, elas são compulsórias. Por que não trazer informações sobre sustentabilidade e sobre o clima também de forma compulsória? E aí eu trago essa palavra muito melhor até do que a palavra obrigatória, mas compulsória, como algo em que deve estar no dia a dia da decisão, da tomada de decisão, na governança corporativa das instituições. Mas ao mesmo tempo que fazemos coro e reforçamos essas notas, também queremos compreender essa linha do tempo, o que motivou as empresas e as instituições vinculadas à Brasca a ter pedido esse fôlego, né? Quais são as transformações legislativas que estão ocorrendo paralelamente à internalização do IFRS S1 e S2? Justifica ou não justifica você ter ali essa mudança regulatória? Então, eu acho que são mais perguntas do que respostas no momento, mas a grande importância disso agora é trazer para o centro do debate o ESG e a sustentabilidade através de uma norma como a resolução CVM 244/2026. Isso é um ganho, um avanço muito grande. Com certeza, doutor Sóstenes, pegando o gancho do que você falou há pouco sobre o nosso programa ESG 20+, nós tivemos de 2004 a 2024 20 anos de legado e propomos, através do programa ESG 20+, 20 anos de ação, em que começou em 2025 e caminha até 2045. E o que nós queremos entregar é ação. O legado, os princípios norteadores, nós já temos, que foram exatamente aquilo que o nosso visionário Kofi Annan nos deixou. Agora é hora de ação. E aí a ação, ela exige principalmente convergência. Não temos mais tempo para errar. É preciso dialogarmos juntos e construirmos juntos. O cenário de transformação real, ele acontece exatamente com essa construção coletiva. E o Instituto Global, através do movimento ESG na prática, está aqui exatamente para isso, para colocarmos todos na mesma mesa e junto construirmos um futuro sustentável, com viés mercadológico, trazendo essa expertise e os bons frutos para todos, desde que haja essa palavra simples, mas convergência. Eu sempre falo que o meu ODS queridinho é o 17, que é a parceria em prol das metas. E aí eu quero saber do Dr. Sóstenes, qual que é o seu ODS queridinho? Eu vou puxar para a minha profissão, vou colocar o ODS 16, né, que é justamente o ODS da justiça, o ODS das instituições fortes, né, o ODS que traz ali paz e instituições fortes. Mas também o ODS 17 é o que nos move, é o que nos coloca aqui a estar conversando com todas as entidades, é o que nos move a discutir dentro dos conselhos do programa ESG 20+,
com cada olhar, com cada empresa, o que dói em cada empresa, o que está doendo no dia a dia, observar aquilo, sopesar, colocar ali na balança e ir para frente, né? Eu acho que não é mais opção, ou a pauta ESG e a pauta da sustentabilidade não deve mais ser tratada como algo mas nem de quando, ela já é algo que tem que estar no dia a dia das decisões, das tomadas de decisões, mas das implementações também das empresas, das instituições públicas e privadas. Então, não deixe de absorver o ESG e a sustentabilidade como algo realmente essencial para o dia a dia do seu negócio, para o dia a dia da sua atuação como profissional, para tudo que você exerce, independente da posição que você esteja na empresa, faça a diferença aonde você está. Exatamente. A sustentabilidade, ela não é o compromisso de um CNPJ, mas ela começa como compromisso de uma pessoa física, de um CPF, e assim avançamos para trazer realmente um futuro mais sustentável, né, para todos. É uma questão de sobrevivência. Então, por isso, sigamos juntos, acompanhe o nosso trabalho nas nossas redes sociais, estamos sempre à disposição para debates construtivos e o futuro, como já dissemos na nossa campanha com o CNJ, o futuro a gente faz agora. O futuro a gente faz agora, isso inclusive trouxe um dos princípios, que é um princípio em parceria com o sistema de justiça, que é o da proteção intergeracional. Isso para o mundo da justiça é como as decisões de hoje impactam não apenas hoje, mas também impactam o futuro. E esse princípio é um dos 20 princípios do ESG e que se tornou também um dos 20 conselhos permanentes da nossa atuação no programa ESG 20+. Então, queremos aqui finalizar te convidando a conhecer um pouco mais do manifesto ESG na prática, conhecer um pouco mais de como esse manifesto se desdobrou para 20 princípios norteadores do ESG, para o desenvolvimento sustentável, de como cada um desses princípios se tornaram conselhos permanentes para termos uma convergência com instituições públicas e privadas e estarmos no dia a dia de debates e de diálogos importantíssimos como esse, que envolve a resolução CVM 244 de 2026, que impacta a resolução 193 de 2023 da CVM, mas que também acaba envolvendo toda a cadeia de valor, a cadeia de fornecedores da pauta ESG, da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Então, esteja acompanhando nossas redes sociais, o nosso portal Global ESG, os artigos técnicos que temos publicado e que também pessoas, conselheiros e outros que estão envolvidos no âmbito do nosso ecossistema têm publicado acerca desse olhar, que não pode ser um olhar apenas de ser a favor ou contra uma ou outra norma, mas de perceber ou de percepções dos desafios, mas também das oportunidades que cada movimento ou que cada nova norma nos traz, mesmo que ela possa ali ter um impacto em expectativas, em perspectivas de mercado e tudo mais, mas devemos observar como o mercado vai reagir e influenciar as empresas que, obrigadas ou não, de forma compulsória ou não, entendam a aplicação e a implementação do ESG como benéfica ao dia a dia do seu negócio. E por isso, uma pauta importante de ser aplicada com impacto na comunidade, com impacto para as pessoas, mas também com impacto na lucratividade do negócio. Então, essa também é a nossa missão. Não apenas trazer o ESG como movimentos regulatórios, mas o ESG em que, para o empresariado, para as empresas e para as instituições públicas e privadas, tenha uma decisão de implementação, porque ela é benéfica ao negócio. E isso é o que nós estamos trazendo com o marco regulatório do ESG, é o que nós estamos trazendo ao fomentar políticas como políticas da transações tributárias sustentáveis. Como a Política Nacional da Economia Circular, que está tramitando agora no Senado Federal. Estamos sempre atentos e atuantes, não é verdade? Atentos e atuantes a tudo, com a grande missão de simplificação, de integração, de convergência e de como
a implementação prática do ESG vai ou deve ou precisa ser absorvida como positiva para o seu negócio, para o crescimento e para as comunidades em que a sua empresa, a sua instituição atua. Acompanhe o nosso trabalho e venha caminhar conosco. 5 P's da sustentabilidade: paz, pessoas, planeta, prosperidade e parcerias. Sigamos juntos, discutindo pautas como essas, complexas, mas que na visão do Estudo Global ESG e do movimento ESG na prática, são necessárias e são essenciais para o dia a dia do ESG e da sustentabilidade. Muito obrigado pela sua qualificada audiência e pela sua atenção até aqui. Muito obrigada. Estamos juntos. Acompanhe o nosso trabalho.